Intolerância aí do horário combinado, né? Para os colegas chegarem. A Elaine já respondeu que sim, Edmilson também. Tá, falta os outros, né? A Hanna acabou de entrar, mas não respondeu se está com a gente. O Alisson, Jennifer, ok. A Hanna também. Arison, Jennifer, Hanna, Gisele, Alisson, Edmilson, Elaine. A Ana foi a primeira a chegar, mas não confirmou ainda se está conosco, né? Só colocar aqui na nossa telinha. Beleza, vamos lá. Lembra de onde a gente parou na aula passada? Eu lembro, foi lá no fluxo circular. Mas antes de a gente chegar lá, quero lembrar do que a gente falou na aula passada. Alguém lembra? Conceito de economia, né? No primeiro dia a gente se apresentou, falou que não era economia, que não era somente poupança, lembra? Mas aí nós falamos alguma coisinha para deixar o gancho de memória sobre o que que era economia. Sobre o que que é economia, galera? Vamos lá, vamos retomar da aula passada. Me lembra? Não precisa ser aquele conceito formal, não, mas a gente falou algumas coisinhas aí que devem ter ficado marcadas na memória, deveriam pelo menos. Alguém lembra alguma coisinha? Edmilson, fala aí sobre o que nós falamos na aula passada. Faz tempo, foi ano passado, né? Ô, brincadeirinha sem graças a do ano passado e ano que vem. Mas querendo ou não, já tem 3 semanas aí, né? 2 semanas sem aula. Essa é a nossa terceira semana para a gente reencontrar. Realmente é um pouco difícil de lembrar. Mas eu falei sobre a casa de quem? Alguém lembra? Não estou sozinho na aula, não, né? Justamente, Edmilson. É essa casa mesmo aí que estou querendo que vocês lembrem. Casa da mãe Joana. Alguém mais lembra aí? Casa da mãe Joana? Só Edmilson que estava na aula. O que tu lembra, Edmilson, da casa da mãe Joana? Fala pra gente. É, pessoal, tá meio difícil. Vamos lá. O que tu lembra da casa da mãe Joana que eu falei na aula passada?
Lembrar de alguma coisa, né? Vamos lá. Oikonomos, costume ou lei, ou regra da casa, né? Ou administração da casa ou do lar. Casa da mãe Joana, o lugar onde tudo pode, né? Onde não tem regras sólidas. Né? Uma economia tem uma regra sólida, uma economia é o costume, ou pelo menos a representação do costume daquela economia. Né? Então a gente precisa lembrar disso. Economia é a regra da casa, não é a regra, não é a casa da mãe Joana. A economia não é a casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana é para a gente lembrar que a casa tem uma regra, né? Então a economia é a regra, o costume dessa casa. A gente pode expandir o conceito de casa para um estado, para uma nação, né? Então esse conceito fica mais amplo. Então o costume da casa passa a ser o costume da nação. A regra de produção daquele lugar passa a representar a economia daquele lugar. Ok? Deu para lembrar onde nós começamos? O Edmilson colocou alguém. Me salva, pelo amor de Deus, né, Edmilson? Vamos lá, galera, tá? Fica esperto e fica ligado. A Ana ainda não deu sinal da sua graça. Os outros coleguinhas já. Vambora. Então, a gente viu os conceitos de economia, viu, pedi para vocês indo dando o print na tela, né, para vocês irem gravando, marcando bem aí o que vocês precisam. E essas perguntinhas, as três perguntas centrais ou fundamentais da economia, são muito importantes para a gente compreender do que se trata a economia. Né? O que e quanto produzir, como e onde produzir, para quem produzir. São três perguntinhas aí que satisfazem o núcleo central da economia. Então, se alguma coisa que você estiver falando não estiver associada a essas perguntas, muito provavelmente não está associada ao núcleo central da economia, tá bom? Então, escassez e necessidade a gente discutiu bastante na aula passada também, né? Vimos quais são as necessidades, mas podem ser classificadas, e vimos os conceitos de bens e serviços. Ambos, tá, pessoal? Só para a gente alinhar bem. Bens e serviços são produtos, tá? Bens são produtos que têm forma física e serviços não têm forma física, mas também são produtos, podem ser comercializados, vendidos, tá? Trocados. Então, serviço não tem forma física, mas é um produto. Bem é um produto que tem forma física. Deu para compreender? E discutimos também sobre a divisão da economia em setores, primário, secundário e terciário. No primário ficando a agricultura e a pecuária, no secundário ficando a indústria e no terciário comércio e serviços. E aqui eu quero conversar com vocês, vocês estão na tela aí comigo, né? Ligando o microfone, de preferência, ligando até mesmo a câmera, né? Vou ligar a minha aqui. Nem sei como está meu cabelo. Vou ver agora. Usar vocês como espelho. Tá mais ou menos. Então, quero saber de vocês. A economia amapaense está mais relacionada com qual setor? Pode escrever no chat aí, tá? Vou colocar a pergunta direitinho. Pode escrever do ladinho aí. Primário, secundário, terciário. Só colocar um, dois ou três. O que vocês acham? A economia mapaense está mais relacionada com qual setor? Lembrando que no setor primário, nós temos agricultura e pecuária. No secundário, nós temos a indústria. E no terciário, comércio e serviços. Onde vocês acham que está pautada a nossa economia? No primário, secundário ou no terciário? Harrison acha que é no primeiro, a Jennifer no terceiro, o Edmilson também no terciário, Ana Santos também no terciário. Olha, a Ana deu ar da sua graça aí, falou conosco. Vamos lá, galera. Tem mais gente para falar ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem dois coleguinhas aí. O Alisson já falou. A Hanna acabou de falar também.
O Alisson capou o gato, não quer participar da aula. Beleza, galera. Mais gente pensando que é no setor terciário, né? 4 coleguinhas aí no terciário e 3 coleguinhas no primário, ninguém no secundário. Por que, Edmilson, tu acha que é terciário? Fala pra gente. Vamos lá, povo. Alguém? A Hanna Costa colocou aí no primário. Por que tu acha que é, Hanna, no primário? Tenta explicar pra gente aí. Olha, o Alisson voltou, deve ter caído a conexão dele. Só o Alisson que não colocou ainda ali, né? Se é primário, secundário, terciário. Fica à vontade aí, tá, Alisson, para colocar no chat. Lembrando, setor primário, mais uma vez, agricultura e pecuária, plantações, pecuária e criação de gados, criação de animais. Secundário, indústria da transformação, né? Eu tenho insumos que são transformados e são vendidos como subprodutos ou produtos finais acabados. E o terciário é comércio e serviço. Comércio é quando eu compro um produto e revendo esse produto. E serviço é quando eu tenho um produto intangível, né? Tenho um produto que não tem tangibilidade. Que o comércio revende. Então, acho que é por isso que o setor amapaense está pautado no terciário, né? Por quê? Porque o comércio revende. Diferente dos agricultores. Os agricultores vendem, né? Lembra que os agricultores vendem? Eles produzem, mas também vendem. Eles poderiam produzir, por exemplo, e deixar estragar, né? E não vender. Consumir. A gente chama de agricultura de subsistência. A pessoa planta para consumir. Ela não planta para vender. Mão de obra primária. Não, vamos lá, vamos fazer esse alinhamento. Edmilson também está colocando a cara a tapa, né? Tá certinho, é isso mesmo. Não tem uma qualificação exata aí para essa mão de obra, tá? São setores da economia aqui, olha aqui. No primário, a gente está plantando ou criando animais. Especificamente isso. A gente tem mão de obra hiper especializada no Brasil, com alto valor tecnológico agregado à produção na agricultura, por exemplo, dos grãos. Milho, soja, arroz no Brasil são plantados com uma cultura tecnológica. Tá? Então, a gente tem tecnologia no campo. E algumas dessas tecnologias do campo, a gente tem a síndrome do vira-lata, né? Do cachorro vira-lata. Todos os outros têm raça, menos a gente. Tudo que é dos outros é melhor e o nosso é pior. Não. A nossa agricultura ela é muito boa. Uso intensivo dos recursos produtivos por conta da tecnologia associada à produção. Tá? Então, lembra que isso tudo é produção. Né? São 3 setores que vão compor uma economia, vão compor a produção de uma economia. No primário também tem produção, também tem tecnologia, e no Brasil tem tecnologia elevada na agricultura. Tem tecnologia elevada na pecuária também, só que ela não é difusa, ela não está em todos os lugares. A pecuária ainda é muito rudimentar em muitos lugares do Brasil, em poucos lugares ela é hiper especializada e hiper tecnológica, tá? Como no interior de São Paulo, interior de Goiás, interior do Paraná, tá? Então a gente tem um parque tecnológico de produção na pecuária, por exemplo, na parte aviária, criação de aves, em Chapecó, no interior de Santa Catarina, também é muito desenvolvido, né? A produção de leite, que vem da pecuária também. Então, todas essas indústrias, a pecuária está produzindo muita coisa no Brasil, né? A gente é celeiro do mundo. A agricultura, idem. Na indústria, eu tenho indústrias, empresas que fazem o processamento, que transformam as coisas. Então, é como se eu misturasse no caldeirão lá da bruxa queca, né? Os ingredientes, misturasse bastante, aí saísse dali um produto, né? É isso que a indústria faz, ela transforma, né? Ela muda o estado das coisas de um para o outro, e ali melhora e agrega tecnologia à produção também, para poder fazer a venda. É como se eu pudesse, por exemplo, pegar o couro do boi e transformar um sapato. Então, minha produção de sapato não é pecuária, minha produção de sapato é indústria. Eu preciso do couro que vem da pecuária. Então, tem uma associação entre setores também. E lá no terciário, o dono da loja, né? Dono da sapataria.
Então, na sapataria, eu tenho a comercialização desse sapato, que foi produzido no setor secundário e que utilizou insumos do setor primário, tá bom? Então, essa cadeia também existe. Então, a gente precisa entender que tem um vínculo aí entre primário, secundário e terciário. Mas nem para todos os produtos, tá? Não é porque, de fato, estou lá, por exemplo, na agricultura. Às vezes, a agricultura, o próprio agricultor é quem faz a venda na feira, né? Então, o agricultor não tem necessariamente um entreposto para o comércio, mas se ele quer fazer uma produção de larga escala, ele vai precisar vazar essa produção por alguma porta, por alguma forma. Aí sim, você vai ter o comerciante do hortifruti, né? Aí o comerciante do hortifruti já não planta, ele só compra do produtor para revender. Aí pulou uma etapa que foi o secundário, porque não tem transformação aí. Então a gente precisa entender que os processos de associação entre esses itens e entre esses setores acontecem e não acontecem sempre da mesma forma. Um dia desse aqui em Souri eu vi uma sandália de couro, bonita até, mas não usaria. Pois é, Jennifer. Aqui em Souri tem um bubalino também muito grande, né? Um rebanho que está todo na pecuária, né? Búfalo, criação de búfalo. O leite da búfala ele é muito proteico, né? Tem muita proteína do leite. A carne também é muito apreciada. E sobra muito couro, né? E eu não sei te dizer se essa sandália que você viu lá era do couro da búfala, né? Vive andando pela rua, justamente. Então, muito provavelmente, sim, tem algum artesão por ali que faça a transformação. O artesão está aqui, olha, pessoal, na indústria, porque ele faz uma transformação. Ele pega o couro da búfala e transforma num produto. E essa transformação ocorre na indústria. É uma indústria pequena, uma indústria de baixa circulação e baixa agregação de tecnologia, mas não deixa de ser transformação, tá? Uma casa de artesanato, né? Tinha várias cabeças por lá, justamente, gente. Então, a gente precisa entender esse processo, tá, pessoal? E, respondendo a perguntinha que eu fiz, que no Amapá, a nossa economia está pautada aqui, olha, no setor terciário, comércio e serviço. Inclusive, o professor, não sei se vocês conhecem, Charles Shelala, fez o mestrado mesmo que eu fiz aí na Unifap, Desenvolvimento Regional. Ele escreveu sua dissertação de mestrado sobre a magnitude do Estado na economia amapaense. Se transformou num livro, né? E esse livro conta aí como ele construiu o índice para medir e comparar o Amapá com outros estados e dizer que o Amapá realmente tem um peso muito massivo do Estado na prestação de serviços, né? E por que não chamar de economia do contra-cheque, como tanta gente já chama? Porque quando sai o salário, servidor federal ou estadual, é quando o comércio se aquece, né? E antes do salário e depois do salário tem um período ali vazio, né, que poucas pessoas ainda continuam com dinheiro para fazer compra no comércio. Então o comércio arrefece, ele se esfria um pouquinho, depois ele se aquece novamente quando sai o salário. Então está associado aos serviços, tá? Então comércio e serviços no setor terciário acabam sendo muito pujantes no Amapá. A gente tem um setor secundário muito parco, muito fraquinho, né? Principalmente no o meu livro, que eu escrevi sobre gestão de interesses em grandes projetos, conta um pouquinho da história de formação econômica do Amapá, passando ali pela ICOME, né? Pela exploração mineral. Então, a exploração mineral está no setor secundário, porque é a indústria da mineração, tá? Então, a indústria da mineração, porque a gente tira de um formato, transforma para um outro formato para poder fazer exportação. Mesmo com baixo valor agregado, mesmo com baixa transformação, a gente chama de indústria de base, tá? Então, essa indústria de base faz uma leve transformação, por exemplo, a ICOME transformou muito manganês em pelota de manganês, em esferas de aço, para ser transportado de maneira mais fácil. Então, isso tem um processo químico de transformação. Inclusive, deixou uma pegada muito importante ecológica, né? Que foi ter contaminado o lençol freático ali perto do Elesbão. Muita gente teve câncer por conta do processo químico de transformar o manganês em brita, né? O manganês em forma bruta, em pelotas. Passava por um processo de aquecimento e liquefação, e aí esse processo deixava alguns resíduos. Esses resíduos desciam até o lençol, desceram, né? Até o lençol freático, e as pessoas que vão tomar água de poço ali daquela região
acabam se contaminando e tendo manifestação de algum tipo de câncer recorrente naquela região. Então, isso também é muito relevante. Então, a gente tinha, assim, um setor secundário muito pujante, muito importante, que era a mineração. E o setor primário, a gente também tem algum setor primário aqui no Amapá, né? Mas ele é todo praticamente de agricultura doméstica, né? Essa agricultura doméstica ou familiar, ela tem uma baixa produção. Não é para subsistência, porque a pessoa que planta também vende. Basta você ir na feira aqui para pegar os produtos regionais, né? A farinha regional, a tudo que for de verdura, né? As leguminosas plantadas aqui também, frutas. Então, essa plantação regional, local, ela também circula o nosso comércio através das feiras, mas ela vem através de uma produção agrícola familiar. Não tem uma grande produção, não tem um grande agricultor, né? O dinheiro que ele ganha daquela produção não é tão grande a ponto dele mecanizar a sua produção, é tudo artesanal, né? Então, o setor primário é, de fato, muito marcante na nossa economia, mas ele não é de longe preponderante. Nosso preponderante, de fato, é o setor terciário, tá? Comércio e serviço. Lembrando que os trabalhos do governo público, do governo no setor público também são serviços, tá? Prestação de serviço público. Ok? Alguma dúvida aí? E se tivéssemos indústria? E se tivéssemos indústrias? Ah, sim, se a gente tivesse indústria, né, e aí não é um setor industrial para que a gente tenha uma pauta econômica diversificada e que a gente pode chamar pautado no setor secundário, que seria a indústria, a gente não pode ter somente um tipo de indústria, tá? Então, a gente teria a indústria do calçado, indústria da moda, indústria da mineração, várias outras indústrias poderiam auxiliar a nossa diversificação da pauta econômica. Infelizmente, a gente não tem, né? A gente não tem uma economia diversificada. Por isso que ela é concentrada, como o professor Shelah lá encontrou lá na sua dissertação, ela é concentrada no serviço, na prestação de serviço público, principalmente. Tá? E aí, serviços privados também, né? Como salão de beleza, oficina mecânica, barbearias, né? Bares e lanchonetes como prestadora de serviço, tudo isso movimenta muito a nossa economia, muito mais do que a indústria, infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque é na indústria que a gente tem uma pauta de transformação importante a ponto de ter a mecanização, a industrialização, o processo de criação de mão de obra especializada. Então, na indústria que a gente encontra o desenvolvimento e o crescimento do PIB, né? A gente vai chegar lá, quero falar no PIB com vocês até o final da aula hoje. Ok, Edmilson? Então, isso tudo foi da aula passada, né, que nós passamos rapidamente. Falamos sobre o que são recursos naturais e fechamos aqui. O que é que tem aqui na nossa frente? Vamos lá. Temos o fluxo circular da economia, somente com dois agentes. Quais são os agentes? Eu apresentei para vocês eles na aula passada. Famílias e empresas. Dois agentes importantíssimos de uma economia. Mas não são somente eles. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aliás, vou mostrar logo. Estão vendo a minha tela aí? Estão conseguindo ver a minha tela, pessoal? Sim, professor. Show de bola. Só avisar para postar um. A Jennifer respondeu aqui. Ok. O que é isso que está projetado aí? Print na tela para vocês não perderem detalhes. Elementos de um sistema econômico. Um sistema econômico não é composto somente por família e empresa, tá? Vamos ver aqui o que mostram para a gente. Elementos de um sistema econômico são compostos. Um sistema econômico é composto por fator de produção, agente econômico e instituições. Vamos ver por partes, né? Igual Jack Stripador. Fatores de produção, aquilo que pode ser estocado, olha só. Por isso é a controvérsia do que eu vou falar agora para vocês. A maior parte dos autores classifica somente esses três aqui, ó, como fatores de produção: terra, capital e trabalho. Terra, capital e trabalho
são a moeda de troca, são a negociação que pode ser feita em um tabuleiro de jogo. Imagina aí um tabuleiro na frente de vocês. Alguém assistiu o Gambito da Rainha? Ou o Gambito da Dama, né? Assistiram aí essa série? Imaginar um tabuleiro aqui no teto, professor, rapidão. Justamente, você assistiu, né, Alisson? O Alisson assistiu, o Gambito da Rainha. Gostei muito daquela série também. Então, imagina um tabuleiro. Só que as peças aí, Alisson, não são o cavalo, o peão, o rei, a rainha, o bispo e a torre. Né? São outras peças. As peças são essas aqui, ó, são os agentes econômicos. Na verdade, os agentes econômicos são os players, né? São os jogadores. As peças são os fatores de produção disponível: terra, capital e trabalho. Então, imagina ali: terra, máquinas e equipamentos, dinheiro disponível para fazer empréstimos, força de trabalho disponível. Então, isso que está em jogo, é isso que vai ser escolhido. Quem joga xadrez sabe que o cavalo anda em L, né? Tem uma regra para ele, né? Então, o Alisson assistiu ali e viu que o cavalo tem uma regra um pouquinho diferente. A torre anda horizontal e vertical, o bispo anda nas diagonais, branca ou preta, dependendo se ele é da rainha ou do rei, e da peça branca ou preta. Então, cada um tem uma regra. Essas regras são as instituições. Tá? Como que as peças vão se organizar, né? São essas instituições. Então, eu tenho fatores de produção, agentes econômicos e instituições como elementos de um sistema econômico. A maioria, como eu ia dizendo, a maioria... Deixa eu tirar isso sim. Tirar essa legenda aqui, que eu estou me atrapalhando com a legenda. Acho que vai ficar melhor para mim. Beleza, então bora lá. Aqui, elementos do sistema econômico. Então, aqui, normalmente, eu tenho uma classificação padrão, tá? Terra, capital e trabalho. A maior parte dos conteudistas, dos economistas que produzem material, vão apresentar esses 3 itens aqui para vocês como fator de produção. São fatores que podem ser estocados, evidentemente, podem ser estocados. Terra, capital e trabalho. Posso ter uma terra, posso ter 2 terras, posso aumentar a minha quantidade de terras. Capital, eu posso ter tantas máquinas ou tantos reais disponíveis só para investimento. E eu posso ir aumentando, então eu posso aumentar esse estoque. Trabalho, se eu considerar a força de mão de obra de uma economia, de uma sociedade, ou de um país, ou de um estado, eu posso aumentar ou diminuir, então, fazer ou desfazer estoque de trabalho. Enquanto que tecnologia ou capacidade tecnológica e capacidade empresarial já não tem muito associação com estoque. Por isso, alguns autores não vão considerar tecnologia e capacidade empresarial como fatores de produção. Normalmente eles associam esses últimos 2 aqui às instituições, tá? Mas aí a gente vê que alguns países têm dificuldade de associação tecnológica por conta da capacidade empresarial diminuída. Eu queria conversar com vocês sobre isso. O Brasil tem determinada liberdade de capacidade empresarial, mas nós temos exemplos de países no mundo que têm menor capacidade empresarial por conta dos governos decidirem isso. Podem citar o país mais fechado economicamente que nós temos hoje, econômica e politicamente que nós temos hoje? Alguém sabe? Coreia do Norte? Acertou, miserável. Isso mesmo, Coreia do Norte, né? Tem outro país também aqui perto da gente, que também é fechado, também tem restrições
e proteção à economia. Pode chutar também, pode citar, já que você acertou a Coreia do Norte, muito provavelmente vai acertar o próximo. Aqui nas Américas. Bolívia? Sim, a Bolívia, né? Tenho usado pouco esse exemplo, mas a Bolívia é um ótimo exemplo para a gente trazer também, né? Está passando por uma transformação de fechamento, mas a Jennifer colocou lá, Cuba. É Cuba que eu queria falar, né? Então, Cuba está passando por uma abertura econômica, né? Econômica e política. Por que eu quero falar um pouquinho de Cuba e entrar na Bolívia como um contraponto em relação a Cuba? Cuba ainda tem um sistema centralizado de tomada de decisões produtivas, tá? Ainda não há liberdade de produção em Cuba, apesar de Fidel ter falecido, Raul Castro ter assumido e ter um processo de abertura econômica e de aproximação, inclusive, com os próprios Estados Unidos. Apesar disso, ainda tem um sistema de tomada de decisões centralizado. É o governo cubano que toma decisões sobre produção. Se determinada quantas padarias eu preciso em determinada cidade, quantos táxis eu posso ter rodando, quantas sapatarias, se a sapataria que está ali aberta, se ela pode vender para residente e para não residente, ou seja, para cubanos e não cubanos, porque tem sapataria lá show, um negócio bonitão, não é a nossa sapataria show não, né? Mas tem uma sapataria lá bem desenhada, da Nike, um negócio absurdo, mas só pode vender para estrangeiro. Pessoas que estão visitando Cuba, estão deixando ali parte das suas rendas através do turismo e podem comprar em Cuba, mas só podem comprar os estrangeiros. Residentes não podem comprar em determinada loja. Então, o governo cubano ainda tem muita decisão, né? Apesar de estar abrindo para alguns residentes, para alguns nacionais, para alguns cubanos, a produção empresarial. Já não, isso não acontece, por exemplo, na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um estado completamente fechado, não tem liberdade empresarial para nada. As pessoas não podem tomar decisões em relação a empreender ou não empreender, a vender ou deixar de vender, a produzir ou deixar de produzir. Quem toma essas decisões é o órgão centralizado, que é composto, que é componente do governo norte-coreano. Então, ali não tem abertura nenhuma. E o processo da Bolívia, né, nosso vizinho, que faz fronteira conosco, o Edmilson lembrou aí, passou por um processo de redução de liberdade. Né? Ele fez tomou, né, alguns parques industriais produtivos de petróleo, tomou a propriedade, ou seja, tinha empresas, inclusive a própria Petrobras tinha parte de investimentos lá na Bolívia, e o governo boliviano falou assim, olha, agora, a partir de agora, isso é do Estado. Né? Então, quem vai tomar conta dessa produção, da quantidade produzida, da qualidade, de tudo, é o Estado. Passa para cá, porque agora é meu. Então, ele tomou para si as decisões. Deixava no carro. Então, esse processo de fechamento na Bolívia é um processo que vai do que nós tínhamos mais ou menos no Brasil, né, processo de liberdade empresarial, passando para o que temos hoje em Cuba, e muito provavelmente o caminho está apontando para o que temos hoje na Coreia do Norte. Né? Então, um bom trinômio aí, trabalhar esses três em processos de maturação diferente do processo de liberdade econômica. Lembrando que a gente está falando do fator de produção aqui, como capacidade empresarial. Nesses países com baixa liberdade econômica, tem baixa capacidade empresarial. Tá? Então, as pessoas não podem acionar seus direitos ou então sua liberdade para determinadas escolhas. Esses são os fatores de produção: terra, capital, trabalho, e alguns autores modernos colocam tecnologia e a capacidade empresarial como componentes de fatores de produção também. Isso pode posicionar um determinado país em evidência ou não. E temos também outro grupo de elementos de um sistema econômico, que são os agentes econômicos. Os agentes econômicos são famílias, empresas, lembra, a gente já acabou de ver ali no fluxo circular, mas também temos governo. Né?
Governo também como agente econômico. A gente vai ver que numa economia aberta, a gente pode até inserir um outro agente econômico aí, que seria outros, ou o resto do mundo, ou outros países. Tá? Agentes econômicos, então, famílias, empresas e governo. Instituições jurídicas, políticas e sociais. Jurídicas é o conjunto de leis, tá? Conjunto de leis formais, que constitui o conjunto de regras. Lembra? Como se a gente tivesse um manual lá do xadrez, e aquele manualzinho dando as regras do xadrez. Política é exercício do poder, né? E eu posso exercer o poder de maneira moral, imoral, legal ou ilegal, tá? Então, o exercício do poder não tá sujeito ao jurídico, nem está sujeito ao social. Ele pode estar violando tanto o jurídico quanto o social, mas é um exercício de poder, a questão política. As instituições na economia também exercem, os agentes econômicos também exercem nas instituições o poder político, ou seja, exercem o seu poder de alguma maneira, tá? As instituições sociais são aquelas que são moralmente aceitas. Uma coisa social, por exemplo, pode ser imoral ou não, pode ser moral ou imoral. Aí você vai fazer um julgamento social, regras aceitas socialmente, mas que não precisam estar constituídas formalmente, jurídicas, por exemplo. Né? Não há essencialmente uma lei para dizer se, por exemplo, eu adotar um cachorro ou não adotar um cachorro, se eu tenho obrigação de fazer aquilo por conta da lei. Não posso ter uma obrigação moral. Meu filho chegou um cachorro esse final de semana, por isso que eu estou falando. O que a gente faz com esse cachorrinho? A gente já adotou 3, né? 3 cachorros a gente já adotou. Quer dizer que a gente já está ficando sem espaço. Disse, meu filho, vamos ver o que a gente faz agora. Então, socialmente, nosso dever seria tomar conta daquele cachorro. E eu dei remédio para ele, coloquei ele para doação e consegui um lar para ele. Então, pronto. Fizemos nosso dever moral. Então, regras sociais, instituições sociais também estão vigindo e dando regras para... Lembra? A regra da casa, também estão dando regras para um sistema econômico, tá bom? Então, o sistema econômico é complexo, montado por fatores de produção, agentes econômicos e instituições. Fechou? Com alguma dúvida aí? Sigamos. Na verdade, eu quero mostrar outra coisa agora para vocês. Esse aqui. Esse aqui. O fluxo econômico. Estamos conseguindo enxergar bem aí, pessoal, o fluxo econômico? O fluxo circular da economia? Show de bola. Esse aqui é simplificado, tá, pessoal? Só estou considerando 2 atores, 2 agentes aqui, econômicos. Família e empresas. Poderia colocar mais um aqui no meio, governo. Poderia colocar mais uma parte, resto do mundo. E essas setas vão ficando cada vez mais complexas, tá? Vamos aprender do simplificado para o complexo, tá bom? Famílias e empresas interagem em 2 dimensões do mesmo fluxo circular, no fluxo monetário e no fluxo real. Gravem bem esses nomes, tá? O fluxo monetário vai circular o dinheiro. No fluxo real vão circular bens e serviços e fatores de produção. Ok? Famílias, olha só, grava bem isso daí. Quem não está prestando atenção, quem está assistindo a Tieta de segunda tela aí, dá uma olhada agora para a tela daqui, tá? Famílias entregam capital e trabalho. Lembra, capital e trabalho são fatores de produção. Olha aqui, ó. Capital e trabalho. Perfeito? Capital, trabalho. Então, as famílias, agentes econômicos, entregam fatores econômicos, como capital e trabalho, para as empresas, que é outro agente econômico. Famílias entregam capital e trabalho, que são para as empresas empréstimo de capital e trabalho. Vai entrar na empresa isso. E a empresa vai devolver isso como salário e lucro. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Por quê? A remuneração do trabalho é salário. A remuneração do capital é lucro. Pessoal, capital não é somente dinheiro, tá? Não é somente o monetário investido. Capital também pode ser uma máquina, um equipamento que vai ser utilizado no processamento na economia para gerar determinado produto ou para prestar o serviço, tá? E isso também é capital. Então, a remuneração do capital é o lucro e a remuneração do trabalho é salário. Então tá aqui. Famílias entregam capital e trabalho para as empresas que devolvem salários e lucros que se transformam em renda para as famílias. Deu para entender esse fluxo aí? Famílias entregam capital e trabalho para as empresas que devolvem salários e lucros para as famílias. Quando as famílias entregam capital e trabalho, eles estão emprestando capital e entregando trabalho para as empresas.
Quando as empresas remuneram salário e lucro, eles estão devolvendo renda para as famílias. Deu para sacar? Então, estou falando ao mesmo tempo aí de dois fluxos, tanto monetário quanto real. O monetário se de fora, que é capital e trabalho, empréstimo e capital e trabalho. O monetário, salário e lucro, renda. Tá? Só pela parte de baixo. Essa parte de baixo, pessoal, é só mercado de fatores de produção. Estou negociando fatores de produção aqui. Beleza? Tanto capital e trabalho quanto empréstimo de capital e trabalho para as empresas. Tá bom? Pela parte de cima, vamos ver agora, mercado de produtos. As famílias negociam com as empresas de uma outra forma agora. As empresas entregam bens e serviços através da venda e as famílias compram bens e serviços. Bens e serviços comprados, bens e serviços vendidos às empresas. Pelo fluxo monetário, as empresas recebem receita das famílias que gastam com serviços comprados ou produtos comprados, bens e serviços comprados. Deu para entender? Essa interação, famílias comprando bens e serviços das empresas, ocorre no mercado de produto, também em dois fluxos, tanto o monetário quanto o real. No monetário, as famílias gastam recurso financeiro e as empresas recebem recursos financeiros. É fácil, pessoal. É só a gente pensar no nosso fluxo, no nosso cotidiano. No fluxo real, as empresas compram bens e serviços e as empresas vendem bens e serviços. Só isso. Deu para entender? Ou ficou meio bugado? O colega da outra turma falou que ficou meio bugado a mente dela depois dessa aula. Deu para entender? Podemos seguir? Show de bola, pessoal. Não demora nem 10 minutinhos aí. Ainda estão comigo? Para saber se tem desistentes. O Alisson tá ligado aí. Uma mãozinha levantada aqui. O Edmilson levantou a mão. Fale, Edmilson. Só para dizer que está aqui, é? Show de bola, tá bom. Então vamos seguir. Então já deu para entender esse funcionamento do fluxo circular aqui de uma economia, né? Então aqui é uma interação do fluxo circular simplificado, só família e empresa, tá bom? A gente tem um outro fluxo circular que dá um help um pouquinho maior na gente. Só o governo aqui no meio está em inglês, tá, pessoal? Só o governo aqui no meio intermediando bens e serviços públicos e recebendo tributos. Aí bens e serviços públicos para as empresas e recebendo tributos, tá? Então, só essa interação aqui que dá uma majorada aí para o fluxo que a gente estava discutindo, tá? Mas, para que estudar a economia? O que a economia estuda de fato? Né? O professor Senhor falou dos agentes econômicos, falou do fator de produção, falou das instituições em um sistema econômico, legal. Tá, mas o que ele faz com tudo isso? Né? O objeto de um sistema econômico, para onde o sistema econômico olha, né? Não é objetivo, é objeto. Tá? Objeto, o que ele estuda, o que ele transforma, o que ele cria? Né? Crescimento, estabilidade e equidade. Crescimento, vamos chegar aqui no PIB, que eu falei mais cedo que a gente ia chegar também. Tem a ver com aumentar a produção a taxas superiores da população. O que é isso, professor? Um negócio de linguagem complicada. O PIB, alguém sabe o que é PIB? Bom, a Gisele falou lá, produto interno bruto, a Elaine também, produto interno bruto. E eu fiz uma perguntinha lá, pessoal. Assiste jornal? Qual? Com que frequência? Ficou um erro de português ali, mas vai. Assiste jornal?
Qual jornal assiste com que frequência? Raro, frequente ou não assiste o jornal? Responde para mim aí no chat. Se quiser ligar o microfone, também fica à vontade. É até melhor. E ligar a câmera ainda melhor ainda. Vamos ver quem é o corajoso. Raro, Hanna. Qual é, Hanna, que tu assiste? É raro, mas qual é que você assiste? Gisele, às vezes. A Ilane assiste o Jornal Nacional. O Harrison não assiste. Edmilson assiste o Nacional quando tá sem internet, né? Que é raro. Diga, Alice. Pode falar, Alisson, ainda não estou te ouvindo. Tá escutando? Agora estou te ouvindo. Pois é, aí às 7h30 eu vou pro da Record, né? Aí das 8 horas eu vou pro SBT e das 8h30 eu fico mudando esses quadros para selecionar as melhores notícias. Isso quando acontece de eu assistir, que eu realmente assisto para estar inteirado das notícias. Mas muitas vezes eu fico no celular, como eu trabalho num quarto, né? Produzindo no computador, eu fico mexendo na internet e vendo algumas notícias pela internet, que nem mesmo vão para os telejornais na televisão aberta. Beleza, Alisson. Obrigado aí pelo teu relato. E de fato, né, pessoal, hoje tem esse fenômeno, né, da gente ter uma atenção partilhada. A gente não precisa estar assistindo televisão somente assistindo televisão, né? Então a gente pode estar fazendo isso, compartilhando nossa atenção. O que a gente chama de segunda tela. Tem gente que faz até a terceira tela, né? Tá no telefone, no computador e ouvindo a TV. Quando a TV tem alguma coisa interessante, separa tudo no celular e no computador e olha para a televisão. Isso é comum hoje em dia, né? Isso está exigindo cada vez mais da nossa capacidade de processamento de informação e da nossa atenção cerebral também. Isso consome energia e também precisa de proteína e às vezes a gente não se alimenta bem, tá? Fica a dica, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa ter um nível de proteína adequado para poder estar processando todo esse tipo de informação. Consumindo cada vez mais energia da gente. É aquela sensação de cansaço, de letargia, de dificuldade de acordar pela manhã, dificuldade de dormir à noite, tem tudo a ver com essa atenção redobrada em 2, 3 tarefas simultâneas, tá? Muito cuidado. Preciso comer um boi, né? Cuidado. Professor, eu vi uma notícia, né, que dizia que a notícia que a gente toma hoje por dia, né, alguém que usa só a internet, toma o equivalente a 10 anos de notícias que alguém que usava só o jornal há 50, 60 anos atrás. Justamente, está aumentando, né? O fluxo da informação está aumentando muito. Eu também dou aula de processamento de dados, né, de gestão da informação, melhor dizendo, e a gente traz lições do processamento de dados para essa aula. É bem importante a gente entender o data mining, né, como funciona o Big Data, como o conjunto de dados irrelevantes, transformados em informações relevantes, estão sendo disponibilizados através do nosso uso. Não sei se vocês já assistiram o Dilema das Redes Sociais. Muito bom, né? Tá no Netflix, inclusive. Não sei se já está em fontes abertas, se já hackearam, mas o negócio é muito interessante, né? Dilema das Redes Sociais. É um documentário falando sobre um pouquinho sobre nossa inteligência artificial para o consumo, né? Como que as redes sociais estão sendo trabalhadas para orientar as nossas escolhas, inclusive econômicas. Bem legal mesmo o enredo do negócio. Mas sim, por que eu perguntei se assiste jornal? Porque o PIB é uma das métricas mais faladas nos jornais abertos, nos jornais não dedicados, né? São jornais não dedicados. A gente tem jornal especificamente com pauta econômica, ou então uma coluna com pauta econômica. E todos eles que estão dedicados falam no PIB e falam em outros indicadores. Mas esses abertos falam muito no PIB também. Então, o exemplo aí que o Alisson trouxe, como ele navega entre os canais diferentes, né, você tem notícias ligeiramente diferentes, mas o número não vai poder alterar. O PIB de uma emissora está sendo reproduzido no PIB da outra emissora. Né? Então, o PIB brasileiro foi de não sei quantos bilhões. Então, que a Globo falar sobre esse dado, vai ser falado também, esse mesmo dado, melhor dizendo, vai ser falado em outras emissoras, pode ter dado com outra entonação, com outra justificativa, com outro cenário, porém, o dado vai ser o mesmo. Então, PIB tem a ver com o crescimento, tem a ver com o nível de produção. O que é o PIB, então? PIB é a quantidade produzida em preços correntes, em uma determinada moeda, em uma determinada economia. Então, quando o camarada vende 500 cadeiras
e faturou 50 mil reais, ele adicionou no PIB 50 mil reais e não 50 cadeiras, tá? Então, ele adicionou no PIB 50 mil reais, a preço corrente da moeda, de determinada moeda. Posso converter isso para dólar? Posso, vai ser tantos dólares, né? Dividido por 5,2, acho que é essa a cotação do dólar hoje. E você faz essas conversões, mas sempre colocando o PIB em moedas correntes. Então, o que é o crescimento? O crescimento é quando você tem o aumento da produção maior do que o aumento da população. Então, se eu tenho um PIB de 50 bilhões e uma população de 200 milhões, né, meu PIB aumenta 10%, né, de 50 para 55 bilhões, e a minha população aumenta 20%, por exemplo, de 200 milhões para 240 milhões, eu tive uma taxa mais elevada de crescimento da população do que do PIB. Então, eu não tive crescimento econômico, eu tive encolhimento econômico. Meu PIB per capita, meu PIB por habitante diminuiu. Então, a medida ideal para a gente medir crescimento não é somente o PIB, mas é o PIB associado à população ou o PIB per capita. Então, quando a gente vai fazer uma comparação, por exemplo, de riqueza entre as nações, a gente faz justamente essa conta. PIB per capita, né? Quanto cada habitante, é lógico que isso não é de maneira igualitária, dividido, né? Cada indivíduo daquele país é rico igualzinho ao outro. Não, muito pelo contrário. Por isso que o outro objeto, inclusive, é a equidade, que a gente vai abrir a próxima aula. Mas para crescimento, a métrica é PIB ou PIB per capita para ficar sendo monitorado. Ok? Então, sempre que vocês ouvirem PIB, vocês sabem que está falando de adição de valor no produto nacional. Né? Quanto que aquela nação produziu, quanto que aquela nação adicionou à economia. Tá? Estabilidade é outro objeto, crescimento é um, estabilidade é outro. Duas métricas para acompanhar a estabilidade, duas métricas importantes. Tem outras, mas essas duas são as mais importantes. Nível de emprego. Então, qual o percentual da população que está empregada? Né? E aí você, para ter uma economia em equilíbrio ou em estabilidade, você tem que fazer a manutenção daquelas taxas de empregabilidade. Se estiver aumentando, quer dizer que você está melhorando a sua economia. Se estiver baixando, quer dizer que você está piorando a sua economia. Fechado? Então, para equidade... outro indicador importante para estabilidade, desculpa. Índice geral de preços. Então, se eu tenho... Só um momentinho, pessoal. Então, o índice geral de preços, pessoal, não digo que tem inflação, por exemplo, quando a Coca-Cola ficou cara, ou quando o frango aumentou de preço, ou quando o trigo, que vai fazer o pão caseiro que a gente está acostumado a comer, o pão caipira, que é uma delícia, né? Ou o pão caseiro. Esse trigo aumentou, então quer dizer que a gente está com uma inflação? Não, não quer dizer. Inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços. Então tem que ter um aumento sucessivo em vários itens de uma economia. Então, eu não digo que eu tenho inflação quando aumenta o preço de um produto. E quando há um aumento repentino, por exemplo, a gente tem variação sazonal no preço do trigo. Né? Tem período que o nosso trigo no Brasil não dá conta de toda a demanda. A gente vai precisar importar trigo. A gente importa trigo argentino. Ele entra no Brasil cotado por dólar e entra mais caro. Então, o padeiro sabe disso? Não, mas ele compra do comerciante. O comerciante, quando vai comprar na distribuidora, sente esse impacto. Ele repassa esse impacto para o padeiro, que repassa o impacto para quem vai comer o pão na ponta. Né? Então, é um efeito cascata que a gente acaba absorvendo e que aumenta o preço especificamente daquele produto. Agora, quando eu tenho carne cara, carne de gado, né? Quando eu tenho frango caro, quando eu tenho ovo caro, quando eu tenho os laticínios mais caros, quando eu tenho os aluguéis mais caros, combustível, esses itens são diversos, não tem conexão direta um com o outro e estão me mostrando que há um processo de carestia, um processo de aumento, né, desse preço para aquela economia. Aí eu tenho um processo de inflação, um processo inflacionário. Tá? Então a economia também, o sistema econômico também deve versar, ou então atender, então prestar atenção para o índice geral de preços. Tá? Então,
são objetos também da economia. A equidade, pessoal, eu quero deixar para a aula que vem. Tenho uma atividade para fazer com vocês, que vocês avaliam uma imagem, um binômio de imagens, 2 imagens. E a gente vai pensar sobre equidade juntos, tá? A gente fazer uma discussão sobre nossa economia, se ela, no Brasil, respeita a equidade ou não, tá? E a gente vai ver também o conceito da turma sobre liberdade, sistema, é bem interessante. Fechou, pessoal? Ficou alguma dúvida? Essa aula está sendo gravada, depois eu vou compartilhar o link dessa aula com vocês, vocês podem reassistir, passar para os coleguinhas que não vieram, tá? Eu vou passar essa atividade para vocês, para ser feita ali na nossa próxima aula, tá? A gente não vai ter uma aula presencial, vou até ver, porque como a gente está quase chegando no final do nosso período letivo, e a gente teve um apagão que atrapalhou bastante o início das nossas aulas, se a gente vai ter aula de novo, eu aviso vocês, tá bom? Não sei se a gente vai estender o nosso calendário, vou conversar com a coordenadora, com o coordenador, para saber se a gente estende o calendário, ou se a gente permanece com o calendário anterior, né? E calendário anterior quer dizer que a gente vai precisar usar melhor o nosso tempo para avançar no conteúdo, tá? Mas eu não estou preocupado com o conteúdo, estou preocupado com a qualidade dos conceitos que a gente abordar, para que vocês tenham capacidade de reflexão teórica quando olharem um fenômeno, tá? É isso que eu quero que a gente faça na próxima aula. Fechou? Fechado, povo? Tudo certo, professor. Então, bora lá para a chamada, né? Só escrever presente. Para saber se tem alguém voando, entendeu? É só para isso. Aí na hora da chamada a galera se acorda. Gisele, Ana, Hannah, Harrison, Alisson, Jennifer, Edmilson, Elaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, todo mundo. Então tá, povo. Um grande abraço a vocês. Na próxima aula eu mando um recadinho com antecedência para vocês, mas fiquem atentos, tá? Pode ser que eu coloque só um comando, só uma atividade. Lembra que a gente vai fazer a avaliação continuada, né? Como a gente tem pouquíssimo tempo aí já pela frente. Esse vídeo, Jennifer, eu recebo um link dele gravado, tá? Eu posso compartilhar esse link, e o ideal é que seja pelo SIGA, né? Que todo mundo recebe. Que eu não consigo mandar e-mail para todo mundo. Tá bom? Posso colocar no SIGA, assim, nossas aulas. E eu vou colocar também esses slides que eu estou utilizando como PDF para vocês, tá? Vou colocar tudo no Google Drive e compartilhar com link para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês aí. Tchau, tchau.